Especial Eleições 2024. Jovem Pan e Portal SP Rio Mais. A Jovem Pan, São José dos Campos e o portal de notícias SP Rio Mais realizam uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos e também prefeituras de outras regiões também aqui do Vale do Paraíba, a região metropolitana do Vale do Paraíba e também Litoral Norte. Eu sou Clemente Lemes, da Rádio Jovem Pan, e ao meu lado hoje também a presença da Giovana Bubniak, também aqui da Jovem Pan. Hoje recebemos o candidato à Prefeitura de São José dos Campos pelo PL, Eduardo Cury. Ele foi prefeito de São José dos Campos por 2 mandatos, entre 2005 e também 2012, com uma longa trajetória no PSDB. Cury também passou pela Câmara dos Deputados por 2 vezes deputado federal. Sua migração para o PL ocorreu em abril deste ano, após um convite do próprio presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. A entrevista tem como temas os desafios das cidades e também terão duração de 30 minutos. Na entrevista de hoje, o nosso relógio começa a contar a partir de agora. Cury, prazer ter aqui conosco aqui nessa sabatina da Rádio Jovem Pan e também do portal SP Rio Mais. Eu tenho aqui uma primeira pergunta a você, mas eu não vou fazer não. Eu vou quebrar um protocolo aqui, Cury, para falar para você sobre... Você está bronzeado. É muita praia, Cury? Olha, um prazer estar com vocês aqui. Clemente, Giovana, Eloia, todos os amigos da Jovem Pan. Não, esse queimadinho aqui é de fazer campanha, né? Estava na feira. Eu costumo fazer campanha em feiras e eu estou fazendo na feira do Jardim das Indústrias. Estava bastante sol, então acaba ficando um pouco bronzeado. Mas só fazer uma complementação. A primeira pessoa que me convidou a migrar para o PL foi o senador Rogério Marinho. Rogério Marinho, né? Líder do Senado da oposição. Logo depois, vários colegas, o presidente do partido também, mas a pessoa que me convidou primeiramente foi o senador Rogério Marinho. Até em questão de justiça e agradecimento a ele, eu faço esse registro. Claro, não tenho dúvida disso. Então eu vou mais longe contigo ainda. Com tanto tempo no PSDB, como é que está a sua presença agora no PL, com toda essa festa em seu entorno, Cury? Como é que você recebeu isso? Olha, na verdade foi um processo mais ou menos natural, porque mesmo na época que eu estava no PSDB, eu e o Emanuel, nós sempre fomos mais liberais à direita, dentro do PSDB. Nós éramos minoria, o partido tem um pessoal mais social-democrata, mas nós sempre fomos mais à direita lá dentro, mas a gente sempre perdia os embates, né? Como quem era mais à direita no PSDB era minoria, então a gente sempre perdia os embates. E mais recentemente, como eu estava sem mandato, né? Eu estava sem mandato, então eu estava livre. O meu eleitor, eu não tinha nenhum compromisso com o meu eleitor porque eu estava sem mandato. Quando você está com mandato, eu defendo que a pessoa cumpra o mandato e depois troque de partido. Como eu estava sem mandato, ou seja, estava livre, e eu já estava fazendo, o senador Rogério Marinho me convidou para criar e coordenar um grupo que chama-se Observatório da Oposição. Eu era o chefe da liderança da oposição do Senado Federal. Esse era o meu cargo. E eu montei todo um grupo para fiscalizar o governo, já estava fazendo isso independente, mesmo sem mandato. E aí, durante esse período, começou a surgir a ideia de que o nosso grupo político em São José, eu e o Emanuel, teríamos que ter um candidato para apresentar como alternativa pelo fato da gente discordar dos rumos que estavam acontecendo com a Prefeitura de São José. E aí ficou um certo tempo, saiu o Emanuel, eu queria que o Emanuel fosse candidato, ele queria que eu fosse, e aí acabamos decidindo, eu acabei aceitando o desafio de ser candidato, e a única condição que eu coloquei para o meu grupo político, meus amigos que estavam comigo nesse processo, eu falei que eu não gostaria, como na verdade em 26, dentro desse projeto de tirar o PT do poder, uma vez que nós consideramos que é um grande equívoco que está acontecendo com o país, a condução do Lula é uma condução quase que criminosa, então eu entendi, em 26 eu iria fazer política mais à direita, mas com essa antecipação da candidatura a prefeito, eu coloquei como condição aos meus amigos o seguinte: olha, eu não gostaria de me candidatar para um partido, e depois, caso eleito, trocar de partido. Eu acho que o eleitor poderia se sentir traído. Então eu falei, fazer o seguinte, eu antecipo a troca de partido, já disputo a eleição pelo meu novo partido, que eu gostaria de migrar no futuro, e com isso o eleitor fica bastante confortável. Se ele gostar da minha decisão, se gostar da minha ideia, se gostar das minhas propostas, ele já vota. Se por acaso ele achar que não, ele tem esse conforto de fazer antes da eleição. Agora, nunca votar de um jeito e você enganá-lo no dia seguinte, trocar de partido. Ou seja, você usa um grupo, o charme, uma marca de um grupo, e no dia seguinte você troca. Não, já vou pelo partido que eu acho que é o partido que eu gostaria de fazer política, que é um partido mais à direita, para enfrentar em 2026 um projeto de poder da esquerda, e num momento bastante delicado do país. Não teve jeito, Cury, de você escapar às críticas, né, em relação ao partido, a migrar, sair do PSDB, que você sempre falou que não deixaria o partido, e de repente foi para o PL, onde muitas pessoas gostam, outras não gostam, razão do próprio nome presidente do partido. Como é que você avalia isso, Cury? Olha, primeiro que eu nunca disse que eu não saí do PSDB, isso nunca aconteceu. Eu tenho maior
eu tenho maior cuidado de... Nunca disse que nunca seria candidato a prefeito, aqui mesmo, várias vezes. Nunca disse que nunca trocaria de partido. Isso não existe, porque as coisas são dinâmicas, né? É que eu queria fazer política à direita. O único partido à direita que não está, o único partido grande que não está no governo Lula é o PL. O PSDB não está no governo Lula, mas é um partido que está se tornando pequeno e ainda tem uma corrente social-democrata mais à esquerda dentro dele. O único partido à direita, você tem o Novo, mas o Novo é um partido muito pequeno, hoje tem 3 deputados. Então eu queria estar num partido para ajudar a colaborar no enfrentamento de 2026. E vários amigos meus estavam lá, vários senadores, que eram meus colegas deputados, estavam no PL. O próprio Rogério Marinho, que foi meu colega deputado federal, fomos colegas juntos no próprio PSDB, e ele foi ministro do governo Bolsonaro. Há algum tempo já ele tinha me convidado. Eu tinha um ótimo relacionamento também com o Eduardo Bolsonaro, e já tinha me convidado em 2018 a estar junto com eles. Eu tinha uma relação pessoal com ele, como deputado e tudo mais. Então, eu já estava mais ou menos em casa com essas pessoas, e eu votava em 99% das vezes mais à direita, mais com o governo Bolsonaro na época. Então, eu tinha essa certa amizade, nós já tínhamos, ele já confiava em mim, e não é à toa que agora, depois que eu troquei, quase todos os meus amigos estão vindo a São José declarar apoio para mim, né? Como o senador Rogério Marinho, o Eduardo Bolsonaro, o senador astronauta, Marcos Pontes, o Nicolas Ferreira, né? Estão vindo a São José, ou gravaram para mim o Tomé Abduch, que não é do PL, mas é um deputado de direita em São Paulo. Eram amigos que a gente acabou se conhecendo ao longo desses anos, alguns mais algum tempo. Eles conhecem meu caráter, conhecem meu posicionamento, e não é o fato de eu não concordar em 100% às vezes com os posicionamentos. Um deputado nunca vai concordar 100% com o outro, né? Como também eu não concordei 100% das vezes com o governo Bolsonaro, mas 99% eu concordei, e essa proximidade fez isso. Qualquer outro partido da direita está no governo Lula, e eu acho isso errado para a democracia. Você finge que é direita, mas está mamando no governo Lula. Eu acho que é um equívoco. Ou então falar, eu sou um partido de centro, eu sou de direita. Tudo bem, aí tudo bem. Mas você falar que é de direita e ficar lá no governo Lula, não está certo. É um governo de esquerda, né? um governo socialista, um governo que, na minha opinião, tem tudo para dar errado. Eu acho que a população está cobrando de todo mundo, todos clareza, né? Clareza nesse momento. Então, na minha opinião, quem tem posicionamento mais à direita e quer disputar uma eleição no futuro, tem poucas opções. Dentre elas, eu acho que é o PL, que é o partido que eu optei ficar. Giovana. Candidato, o senhor já falou a sua motivação para ser novamente candidato a prefeito de São José dos Campos, apesar de já ter dito que não estava nos seus planos voltar a ser prefeito. Mas eu quero saber o seguinte, qual o principal problema, né, ou situação que você quer resolver se eleito? Olha, uma única? Primeira. Tá bom, vamos lá. Primeiro, você não pode falar em fazer coisa nova sem consertar o que está errado, né? Acho que a primeira que se tornou, na verdade, cresceu muito esse problema, principalmente agora na campanha, porque acabamos descobrindo mais coisas, a prefeitura está sistematicamente deixando de pagar compromissos de centenas de milhões de reais. Só nesse mandato foram 495 milhões de reais que deixaram de ser pagos para o Instituto de Previdência e jogando para os próximos prefeitos. Ou seja, um chapéu, né, calote, cada um usa o nome que quiser. A questão é, tinha que pagar, não estão pagando, e aí mas eu refinanciei. Refinanciou é calote, ou seja, jogar para frente, né? Então, são 495 milhões, só esse mês agora de novo foi 30 milhões, agora essa semana mais 6 milhões, se eu não me engano, né? Do Instituto de Previdência. De Previdência, ou seja, no fundo estão tirando dinheiro da Previdência, da poupança, que você é obrigatório a pagar todos os meses, porque isso significa que alguma coisa está errada. Deve ter um grande desequilíbrio nas contas da prefeitura, porque senão você não deixaria de pagar uma coisa que é obrigação todo mês. Então isso vai está comprometendo, claramente você pode perceber, as pessoas que estão nas ruas podem perceber, uma série de obras que não acabam nunca, né? Uma série de obras que estão se estendendo. Você passa, tem 2 funcionários, 3 funcionários só trabalhando, você olha na placa, obra de dezenas de milhões de reais e não tem quase ninguém trabalhando. Isso é claramente falta de dinheiro. Então, o reflexo no nosso entendimento, do Emanuel, quem está fazendo todo esse trabalho de levantamento financeiro, o Emanuel, e o meu ex-secretário da Fazenda, o Liberato, ele está aposentado, mas está fazendo esse trabalho, e isso nos deixa bastante preocupados, porque se você não tem, por exemplo, se você tem dinheiro para fazer 2 obras, não começa 10. Toda obra, ela, depois de pronta, se ela foi bem pensada, planejada, ela vai trazer benefícios para a cidade, né? Só que durante o período que você executa a obra, ela traz transtornos de trânsito, transtornos
Se é numa escola, por exemplo, tem que deslocar os alunos, se é no hospital, no OBS, você tem que deslocar o atendimento, mas ela é necessária. Ora, se você não tem dinheiro para fazer 10 obras, não começa 10, começa 2, termina 2. Por isso você tem uma série de obras na cidade, as maiores, todas ou paradas ou com um ritmo muito lento. Provavelmente a falta de dinheiro. Falta de dinheiro. Então, eu não sei, ou seja, caberia, né? É uma situação bastante estranha. Então, isso nos causa um alerta muito grande que o próximo prefeito vai ter muita dificuldade. E um dado muito simples. Se não tinha dinheiro para pagar 300 milhões de previdência no ano passado, que deixou de pagar, e reparcelou isso e deu uma parcela de 100 milhões, mais ou menos 100 por ano. Esses 300 milhões está gerando parcelas de 100, só o atrasado, tá? Fora o que vai vencer, só o que vence naquele ano. Então, todo ano, em tese, 300 milhões do aporte. Estou admitindo como hipótese que o aporte do ano passado, tá? O aporte do ano passado, 300 milhões. Não pagou. E aí refinanciou 100 milhões por ano. Ora, se você não tem 300, como é que você vai ter 400 no outro ano? Que é 300 mais 100. É óbvio que não dá. Então, a primeira coisa, Giovana, é organizar de novo as finanças da prefeitura, que para mim é muito caro, e esse foi um dos motivos, inclusive, que nós apresentamos candidatura, porque nós divergimos do atual gestão da prefeitura, pela forma como eles estão fazendo, pela falta de transparência, escondendo um problema, negando que, na verdade, esteja fazendo isso, negando. E, logicamente, isso causa muito problema para o futuro de São José. Candidato Eduardo Cury, com toda essa dívida aí, o que te encorajou a vir candidato a prefeito pela terceira vez? Que eu me lembro que há 15 anos a gente entrevistava você aqui, você conhecia todas as ruas, a avenida, todas as pedras que eram colocadas ao longo de uma avenida, você sabia de tudo. E hoje, como é que você avalia, de repente, está vindo para um orçamento, se não me falha a memória, de 3 bi, acho que é isso, né? Quase 4 bi. Quase 4 bi, né? Como é que você... Em torno de 4 bi. Olha, primeiro, o Emanuel mexeu com meus brios, né? Quando eu não queria sair, ele começou a cutucar e tal, eu falei, Emanuel, não, pô. Sai você e tal. Ele falou, não, vai fazer o seguinte, a gente sacrificou tanto pela cidade, 8 anos eu, 8 anos você, para agora jogar na lata de lixo tudo isso, né? Por inconsequência, né? Por irresponsabilidade, aí mexeu um pouco, entendeu? Mexeu um pouco. Então, isso é um dos motivos, e também de saber que eu posso consertar. Eu gosto de enfrentar problemas, eu não tenho medo de enfrentar problemas. Então, por exemplo, o Emanuel enfrentou, eu não enfrentei o problema de saneamento das finanças, o Emanuel enfrentou. Nos 2 primeiros anos dele. Eu, se eu for eleito, vou me enfrentar. Ou eu, qualquer prefeito, vai ter que enfrentar. Um problema que eu enfrentei, que também uma divergência nossa com a atual gestão, é não fazer a concorrência pública de ônibus. Não tem sentido isso, né? Um absurdo, desde 2000, enrolando, né? Não corrige o edital, ou seja, eles claramente não estão fazendo, não estão fazendo, e você está comprar o 12 ônibus elétricos, 10 ou 12 ônibus elétricos, né? Muito bonito, faz maquiar, ou seja, para marketing é maravilhoso, mas você tem 340, 360 ônibus do contrato antigo. E pior do que os ônibus é o contrato precário. Você tem 4 anos com a empresa no contrato precário, qual a empresa que vai investir sabendo que pode sair a semana que vem? Então, uma concorrência pública dá garantia, você fala, eu fiz, por exemplo, em 2008, o primeiro prefeito a fazer uma concorrência pública de São José. Era uma única empresa, no meu novo modelo, eu mantive a mesma tarifa, passaram a ser 3 empresas operando em São José, 340 ônibus, 0 quilômetro, 2008. E coloquei 12 anos de contrato. 2020 acaba esse contrato, e o novo prefeito de 2020, teria a obrigação de fazer uma concorrência nova. Faz 4 anos que não faz. Eu não sei realmente se é medo das empresas, medo de dizer para a população que o edital está errado, porque o edital está errado, tanto é que deu vazio várias vezes. Então, isso é uma coisa inadmissível, não fazer a concorrência. Uma terceira questão, surgiu mais recentemente também, essas 2 coisas são estruturais, tá? Estruturais. Eu vou enfrentar. Eu vou fazer a concorrência pública de ônibus no primeiro ano, vou entregar todos os ônibus 0 quilômetro, tá certo? E vou reorganizar todo o sistema de linhas da cidade, tá? E vou, inclusive, melhorar a linha verde. A linha verde está totalmente subutilizada, ela passa a maior parte do dia vazia, ou seja, ali parece que foi perto de 100 milhões, 60 a 100 milhões gastos ali. Só os ônibus, a prefeitura comprou com o orçamento municipal, o dinheiro da saúde e educação, comprou os ônibus com o dinheiro dela, em vez de obrigar as empresas a comprarem, 3 milhões cada ônibus. Eles ficam parados no meio da tarde lá no Campos Alemães, ou seja, uma total demonstração que está desorganizado o sistema de ônibus, né? Então, eu vou fazer concorrência no primeiro ano. Um outro ponto, tem a questão também, né? É inadmissível a questão dos usuários de droga na rua, né? Essa montanha que veio de fora para São José, é inadmissível a forma como está sendo tratado isso, né? Vou enfrentar esse problema, isso é pulso, tem que ter coragem, né? Eu vou enfrentar esse problema já em janeiro.
Agora, também estou sendo candidato porque eu falei para todo mundo, né? Eu falei, olha, lá falei para o governador Tarcísio, falei para o Rogério Marinho em Brasília, falei para meus amigos senadores, falei para o Emanuel, olha, tudo bem, eu conserto, eu vou me sacrificar, eu entro para consertar, eu sei como consertar e faço isso com prazer. Agora, eu quero fazer coisa nova também. Do mesmo jeito que eu tinha feito, criei o Parque Tecnológico, criei o Parque Vicentino Aranha, o Parque Alberto Simões, uma série de obras, Casa do Idoso, falei, eu quero fazer coisa nova. E aí, eu estou anunciando, agora durante a campanha, me estudei bastante isso. Primeiro, o Parque Tecnológico vai ter uma segunda etapa dele, que agora é para as empresas.com, as empresas da internet, as empresas dos aplicativos. É uma nova etapa do Parque. O Parque Tecnológico é um sucesso, tem mais de 1.000 empresas, mais de 100 empresas, mais de 1.000 empregos. Eu criei e realmente ele foi um sucesso. Agora, na nova etapa, nós vamos focar em empresas.com. Uma outra questão muito cara para mim é um programa que eu mesmo vou tocar, pessoalmente, eu vou ser o gerente desse programa. Eu estudei esse assunto por 4 anos, mais ou menos, por 3 anos e meio, e agora, recentemente, conversei com vários especialistas. Eu vou montar o maior programa de saúde mental do Brasil em São José dos Campos. E vou explicar o que é isso. Algumas crianças, logo da tenra-idade, pequenininho, bebezinho, começam a mostrar sinais de déficit de atenção e autismo. Tá? É importante detectar rapidamente. Já na adolescência, começa a ter, logicamente, quem tem autismo passa a ter, que é uma doença que ela permanece, mas também tem sinais de ansiedade e depois adulto, depressão. Já um pouco mais velhos, nossos vovôs, hoje em dia Alzheimer, né? Porque a expectativa deles subiu muito, Alzheimer, Parkinson e outras doenças neurológicas, tem mais de 50, dezenas de doenças neurológicas, mas as pessoas falam muito mais comumente o Alzheimer, né? Mas tem outros nomes também. Isso causa um enorme impacto para a qualidade de vida da família como um todo. Por quê? O papai vai ter que cuidar do vovô e às vezes a filha vai ter que pedir demissão do emprego para cuidar. Isso causa enorme dificuldade porque cai a renda das famílias. Então, eu estou montando, vou apresentar o maior programa de saúde mental do Brasil, vai ser uma referência, no qual nós vamos treinar toda a nossa rede de educação, rede de saúde, para detectar logo que a criança que tem um déficit de atenção ou autismo. Déficit de atenção, ele é tratável, né? Você pode ter um tratamento para isso. Autismo tem formas excelentes de melhorar, atenuar uma qualidade de vida melhor. Depressão tem cura. Ansiedade tem tratamento. E depois o Alzheimer, em que pese ainda não tem a cura, mas já tem tratamentos muito evoluídos e você pode melhorar muito a qualidade de vida das pessoas. Então eu vou ampliar o número de psicólogos dentro das escolas municipais. Eu vou contratar psiquiatras para a prefeitura, fazer convênios ou contratar psiquiatras para dar esse apoio. Algumas consultas são presenciais, algumas serão virtuais. Hoje em dia, muitas das consultas, mesmo em clínicas particulares de psicólogos e psiquiatras, elas são virtuais. E na maioridade, Clemente e Giovana, até vou propiciar vilas para que esses idosos que têm um grau de Alzheimer leve possa ter uma cuidadora, uma técnica de enfermagem, um terapeuta cuidando de 6 ou 7, tá? Então isso você faz com que os serviços sejam compartilhados e melhora muito a qualidade de vida dessas pessoas. Então, tem mais programas, mas aqui eu não quero... Socializa, né? Tem também na segurança, nós vamos fazer um grande programa na segurança. Na educação, eu vou levar radicalmente esporte e cultura para dentro da escola. Nós vamos pegar, vai ser obrigatório esporte e cultura, não é aquela história mais, aquela desvalorização, injusta desvalorização que o professor de educação fez. Vai lá para a quadra, se quiser faz. Não vai ser assim não. Vai ter que fazer atividades esportivas das mais variadas. E depois, se você tiver aptidão para uma, ótimo. Se não, isso vai melhorar a sua saúde e também melhorar a sua capacidade cognitiva do seu cérebro, né? Porque o esporte dá uma série de valores que também ajuda na questão da saúde. E também muita cultura. Eu vou levar música clássica, vou levar balé, vou levar artes marciais para dentro da escola. As artes marciais, alguns esportes, têm valores embutidos muito bacanas. O judô, uma arte marcial oriental, ela traz o conceito da calma, o conceito do respeito ao adversário. Eu vou levar todos esses esportes que têm valores positivos embutidos, nós vamos levar para dentro das escolas. Eu quero fazer uma revolução nas nossas escolas. E isso é educação, né? Oi? E isso é educação. Exatamente. Cultura e esporte são complementares à educação. E sempre respeitando a família. O primeiro laço de educação, quem dá é a família. A escola, você não pode ter professor querendo fazer partido político dentro da sala de aula.
Isso é um crime, né? Partidarização, ideologia política é fora da sala de aula. Dentro da sala de aula, nós estudar português, matemática, ter acesso a esporte, cultura e se tornar um grande cidadão, sempre com muito respeito aos valores da família. Candidato, eu queria falar de um setor, que é o da construção civil, que a gente vê bastante aquecido em São José dos Campos. Mas na época em que o senhor foi prefeito, o senhor foi duramente criticado pela lei de zoneamento, que não permitia a verticalização, né, construção de prédios com mais de 15 andares, principalmente em áreas centrais da cidade. E, na época, muitas construtoras disseram que acabaram indo para outras cidades em razão... porque São José não permitia essa construção. Então, eu queria saber o que o senhor pensa para esse setor. Olha, primeiro que a lei de zoneamento ela foi muito moderna, e ela não era restritiva a esse ponto. Ela era restritiva em alguns locais onde você tinha o adensamento estava exagerado e com grandes congestionamentos. A lei não era perfeita, ela tinha falhas e logo depois foi corrigida, mas 90% dela era bastante positiva. Eu vi vários relatos daqueles que, na verdade, reclamaram e falaram, não vou investir mais em São José, perderam muito dinheiro, porque quem ficou ganhou muito dinheiro. Estava ganhando dinheiro antes da lei e continua ganhando dinheiro depois. Aliás, os que ficaram dão risada, brincam com os colegas e falam assim, vocês foram embora, se danaram, porque eu ganhei muito dinheiro, porque o que eles fizeram? Eles olharam a lei e falaram assim, o que pode fazer? Né? Ou seja, sempre vai ter alguém, enquanto você tiver um comprador, vai ter alguém para oferecer o produto. Se alguém foi, e outra coisa, esses que foram para fora, alguns eu conheço, falam o seguinte, foram para fora e perderam dinheiro, porque o consumidor estava em São José, a qualidade de vida está em São José. Não adianta nada você ter facilidade de construir fora e, na verdade, não ter renda para comprar. Ou construir fora, poder fazer qualquer porcaria, tá certo ou não? Se você pode fazer uma porcaria numa cidade, o seu concorrente também pode fazer uma porcaria. Aí você tem 5 produtos de porcaria para escolher. Em São José dos Campos, nós somos bastante rigorosos, porque a gente queria ter uma grande qualidade de vida em São José. A lei que foi feita na desonomia era perfeita? Não, ela tinha falhas. Então, até quando foi o governo seguinte, o prefeito me consultou e falou assim, pode corrigir, realmente. E foram corrigidos vários pontos. Mas ontem eu tive no debate da própria Associação das Construtoras, e eles estão reclamando que existem outros pontos que não tinham nada a ver com a minha lei, que surgiram, que problemas surgiram, e eu estou de acordo com eles. Vários desses pontos, todos os pontos que me apresentaram, eu concordo com eles, que estão equivocados, mas não tem nada a ver com a minha lei, não, viu? Foram gerados por outros governos que vieram depois de mim. Então, você sempre vai ter que fazer adequação, porque o mundo muda, a vontade das pessoas mudam. Por exemplo, você tinha a questão no passado, todo mundo tinha 2, 3 carros. Agora, com a questão do motorista de aplicativo, muita gente está optando de não ter carro. Então, você não precisa mais, há 20, 30 anos atrás, nós obrigávamos a ter um grande número de garagens nos prédios. Agora não há tanta necessidade. As pessoas têm menos filhos, as pessoas hoje usam o motorista de aplicativo, então você pode permitir construir prédios, por exemplo, até sem garagem, dependendo do local. Então, o mundo muda e cabe a um líder, um governante, acompanhar essa mudança. Eu sou um cara muito aberto a mudanças e tudo que for necessário para adequar e mantendo a qualidade de vida e incentivando os empreendedores, eles não vão ter dificuldade nenhuma. Eu quero que construa bastante. Quanto mais condições mais barato fica os empreendimentos e, consequentemente, para o consumidor. Eles terão toda a facilidade possível, desde que façam as coisas bem feitas. Cury, então essa desavença com o setor da construção civil acabou, então, desde essa reunião de ontem, se acredita? Não, na verdade, não houve desavença. Na época, uma posição contrária, alguns né? criticaram, tá certo? Alguns criticaram, né? Da lei de zoneamento, realmente a lei tinha falhas, realmente, tinham falhas, né? Mas foi em função até na época da falta de sugestão deles. Para você ter uma ideia, a lei, eu lembro na época, ela foi para ser votada, um dia antes me chegaram com sugestões, ela estava tramitando há um ano. Um dia antes chegou um papel com as sugestões. Não é assim que se faz um debate. Se você tem sugestões a apresentar, você as coloca. Mas São José melhorou muito. Ou seja, esse desenho todo, que para quem não está nos ouvindo e não sabe, todo esse desenho que você vê de São José hoje foi fruto do trabalho meu e do Emanuel. Se você tem uma Cassiano Ricardo larga, olha, para as pessoas que não sabem, essa Cassiano Ricardo aqui perto da Jovem Pan, duplicada, né, eu fiz isso com o dinheiro do investidor de fora de São José, sem sacrificar o orçamento da saúde e educação. Chegou uma montanha de dinheiro, ia fazer um grande empreendimento, tinha um grande impacto para a cidade, eu falei, eu quero que alargue a avenida. E posso falar para você, as empresas pagavam, alargavam a avenida, davam risada, ganhavam dinheiro e falaram, Eduardo, nunca vendi tanto quanto em São José, quanto na sua época. Por quê? Ninguém quer investir em cidade feia. Né? O fato de eu ter feito as grandes avenidas de São José valorizou os empreendimentos. No primeiro momento, pode reclamar. Depois que vê, é mais fácil vender um empreendimento numa avenida larga, bonita, que tem um tori, ou numa avenida cheia de buraco, uma avenida estreita. Um supermercado nem quer se instalar numa avenida estreita. O shopping nem vai para uma avenida estreita. Então, eu pensei na cidade. Quem investiu em São José ganhou dinheiro. Isso não quer dizer que nós não tenhamos tido falhas.
Tá? Tanto é que elas foram corrigidas e, logicamente, estou sempre aberto a qualquer sugestão para melhorar a cidade de São José dos Campos. Candidato Eduardo Cury, hoje é 19 de setembro, uma quinta-feira, estamos gravando aqui essa batina com ele, e hoje é o aniversário de Eduardo Cury. Parabéns a você, saúde, sucesso, Obrigado, boa sorte. Obrigado a vocês. Aproveitando o gancho, como nada, sempre tem atrás um abraço, a pessoa sempre tem umas falas diferentes. Eduardo, essa relação até 2 anos atrás com o Felício, com o Anderson, você e Manuel, esse grupo que é muito forte da cidade, de repente se separou. Como é que avalia hoje? O que você pode falar para as pessoas que estão assistindo a gente nessa batina sobre essa relação? Acabou? Olha, eu tomei uma decisão na campanha eleitoral para minha família e para também, em respeito à família dos meus adversários, que eu não ia tocar no nome deles, né? No nome deles. Eu vou justificar o porquê que eu e o Manuel estamos apresentando um projeto. Gancho, candidato. Como jornalista, não tem como não te perguntar. Claro, tá, respeito à tua resposta. Claro. Eu estou dizendo, não vou tocar no nome deles. Sim. Porque não é pessoal. A questão foi o seguinte, nós fomos surpreendidos, na verdade, nós lançamos um candidato que era desconhecido, né? Nós consultamos 4 pessoas para ser candidato a prefeito, eram amigos nossos, muito competentes, eles não aceitaram, o 5º aceitou, ele estava muito motivado, se tornou prefeito. Logo depois, ele traiu a nossa confiança quando abandonou a prefeitura, uma coisa que nós temos como bastante... Não é nenhum crime isso, tá? Nenhum crime. Mas para nós foi uma traição, porque nós não imaginávamos que isso acontecesse, né? Deixamos público na época, eu vim aqui na Jovem Pan e falamos, olha, nós não concordamos em abandonar a prefeitura de São José. E foi só isso. Não houve nenhuma crítica a partido político e nada, porque partido político tem pessoas boas em todos os partidos e pessoas ruins também. Foi isso. Então, no momento, eu e o Manuel nos sentimos traídos, porque nem uma devolutiva, nem voltar nas nossas casas, falar assim, olha, nós vamos abandonar a prefeitura. Nada. Simplesmente anunciaram e foram embora, tá certo? Logicamente, estavam conversando com a gente, ó, tem a possibilidade e tal, tá bom. Então, quando tomar decisão, volta e diz pra gente. Não voltaram para dar resposta, simplesmente foram embora, anunciaram e foram embora. Isso, eu e o Manuel nos sentimos traídos, né? Nos sentimos traídos, pera um pouquinho só. Mas tudo bem, para não prejudicar a cidade, nós ficamos quietos, só comunicamos que, na verdade, não concordávamos com o abandono da prefeitura, ficamos quietos para não prejudicar a cidade. E assim foi. O problema é que, mais recentemente, nós percebemos, né, que mudaram o jeito de governar. Que a maquiagem estava substituindo as coisas mais concretas, né? Ou seja, não paga, dá o calote na Previdência, tá? Para poder fazer obra que não vai terminar. Não faz estação de ônibus, porque promete uma coisa que não pode cumprir e não tem coragem de dizer para a população a verdade, que o edital está errado. Então, isso é uma coisa que nós nunca fizemos. Então, eu quero dizer o seguinte, da minha parte, não vai haver nessa campanha nenhum ataque à pessoa, à família. Eu não estou falando da pessoa, da família, da mulher, de ninguém. Eu estou falando sobre atos que comprometem o futuro da cidade. E são públicos. Eu não estou inventando nada. A não fazer licitação há 4 anos é público, todo mundo sabe disso, que a prefeitura não faz licitação, tenta, com o edital errado não faz. O calote está sendo dado em quase 500 milhões na última gestão, é público. O Vale Paraibano colocou calote, já colocou isso, calote, né? Então, é público. Pode não gostar, mas o fato de aumentar exponencialmente o número de usuários de droga nas praças é público. É público, qualquer pessoa que sai em campanha na rua sai perguntando isso. Então, resumindo, as críticas que nós estamos apresentando são de problemas públicos, de problemas reais, né? Veja bem, eu não estou fazendo nenhuma crítica, tá certo? Há pequenos problemas. Eu podia ser demagogo e falar assim, tem um buraco no asfalto aqui na porta da Jovem Pan. Eu não faço isso, porque um buraco na porta da Jovem Pan, a prefeitura pode corrigir. Pode estar atrasado um dia, um mês, mas vai corrigir. E ela não causa problemas futuros para a cidade, não compromete o futuro da cidade. Então, se só fosse problemas de gestão pontual, não seria candidato. O problema é que eles estão insistindo em esconder em decisões. Outra coisa, não foi coisa assim, Eduardo, mas não está pagando porque... Chegou aí o seguinte, houve uma grande catástrofe e caiu a arrecadação da prefeitura. Opa, então não é culpa da gestão. Não caiu a arrecadação. É uma decisão, foi uma decisão pensada, né? Não é um boletim de R$1.000. São 495 milhões de reais que estão jogando no colo do próximo prefeito, dos próximos prefeitos. Então, é uma decisão. Eu e o Manuel discordamos da decisão, nós estamos vindo a público, dizendo assim, nós discordamos disso e vamos fazer diferente. Não fazer estação de ônibus, é uma decisão não fazer. Eles não querem fazer as eleições porque provavelmente o edital está errado, não quer dizer que o que eles prometeram não é possível cumprir, então vão deixar para depois da eleição, né? Eu estou dizendo, nós discordamos disso, então nós estamos apresentando. Fora isso, nada. Diferentemente de mim, que desde que eu anunciei a candidatura, né, as fake news no WhatsApp comem contra mim, contra minha filha, né? Então é uma coisa que eu não faço. Então o fato de fazerem contra mim, não faço contra os meus adversários. Nem tocar no nome deles eu toco.
em respeito a eles, às suas famílias, né, e ao futuro de São José. Então, nós tivemos essa divergência, estamos democraticamente apresentando a minha candidatura, a ideia foi do Emanuel também, a São José. Se a população achar que nós podemos ajudar, ótimo. Se a população entender que está tudo bem e Deus assim determinar, eu cumpri com a minha obrigação, volto a cuidar da minha família e vou trabalhar no projeto de 2026 para tentar tirar o PT do poder. Candidato, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Olha, eu quero dizer a vocês o seguinte, eu acabei não falando de um programa Menino dos Olhos meu também, que é a segurança pública. Foi na gestão do Emanuel que foi criado o monitoramento de câmaras na cidade, que chamava COI, depois trocaram o nome para CSI, né? Mas é o monitoramento de câmeras, logicamente as câmeras se modernizaram, como qualquer coisa. Nós vamos agora conectar todos os celulares, de quem quiser, todos os celulares de qualquer cidadão no sistema de segurança da cidade. É um sistema inspirado no sistema israelense, né, que é os que têm maior tecnologia sobre isso, e na segurança nós temos novidade também. Então tem 4 programas muito fortes que eu estou propondo na cidade, fora consertar os programas que eu acabei de citar, que é o maior programa de saúde mental do Brasil, que eu dei alguns detalhes para vocês. Se quem quiser, olha o nosso programa, está na televisão. Segundo, levar esporte e cultura para dentro das escolas, reformatar toda a educação de São José. A educação de São José não é ruim, ela é boa, mas era a primeira do Brasil na minha época. Primeiro e segundo lugar, caiu bastante, né? Terceiro, no problema de segurança, nós vamos ampliar agora, não com só câmeras grandes, não. Cada celular vai estar conectado no nosso sistema de segurança, tá? E o 4º programa, eu tenho vários outros programas também, eu estou falando só os principais. Nós vamos rearborizar São José, nós vamos encher São José de árvores, tornar uma cidade mais arborizada do Brasil. Ela já é bem arborizada, mas nós vamos melhorar isso aí. Muito bem, assim a gente encerra aqui essa série de entrevistas com candidatos a prefeito aqui do Vale do Paraíba, Litoral Norte. Agradecemos mais uma vez ao candidato Eduardo Cury pela vinda e à Rádio Jovem Pan. Muito obrigado mais uma vez e sucesso. Obrigado, Clemente, obrigado, Giovana, e obrigado a todos os amigos da Jovem Pan. Foi um enorme prazer poder compartilhar minhas ideias com vocês. E até a próxima. Especial Eleições 2024. Jovem Pan e Portal SP Rio Mais.